Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Que Jesus possa nos abençoar e nos iluminar. Estamos dando início a mais um estudo de quinta-feira, né? Nosso estudo de perguntas e respostas, né? Nosso estudo aberto, né? Tema livre, vamos dizer assim, né? A gente sempre deixa as quintas-feiras para a gente falar de evangelho, de mediunidade, doutrina espírita, né? E a gente tenta seguir aqui, né, um modelo de estudo que eu conheci lá na cidade de Sacramento, né, na casa espírita que a gente visitou uma vez, que era, né, fazer o estudo dentro daquilo que o pessoal propõe, né? Então a gente vai falando aqui sobre temas, né, que são pertinentes dentro do evangelho, da doutrina espírita, mas que são temas que o pessoal mesmo escolhe, né, ou manda pra gente, né? A gente tem uma série de perguntas e de questões, né? Mas a gente vai tentar sintetizar todas, né, para não ficar muito extenso. Mas também à medida que for aparecendo as dúvidas, né, o pessoal vai escutando, vai participando, e quiserem perguntar também, fiquem à vontade, tá, gente? O objetivo é a gente conversar aqui durante essa 1 hora aí que a gente tem de tempo, né? E aproveitar da melhor forma possível, né, a oportunidade aí do estudo, do aprendizado, né? Lembrar aí que, né, o tempo bem gasto aí no estudo do Evangelho, né, é sempre útil, né, para o nosso crescimento, para a nossa melhora espiritual. Boa noite. Boa noite, Adila. Boa noite, pessoal. Boa noite, Diogo, né? Todos aí que estão chegando. Então nós vamos fazer a nossa prece inicial e aí nós vamos dar início, né, ao nosso estudo, né, da noite. Vamos lá? Fechar os nossos olhos, lembrar de Jesus, pedir que neste momento o Mestre e amigo possa nos envolver em amor, em luz, em paz, que possamos elevar o nosso pensamento à altura do de consolo e de instrução, né, que é o objetivo da tua doutrina de amor. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, né, mais uma vez, né, estamos aqui, né, fazendo esse estudo, né? Então nós vamos começar o nosso estudo, né? Opa, apagou a luz aqui do celular. Né, nós vamos começar esse estudo um pouquinho sobre um tema metafísico, né, que é sobre Deus, né? O nosso amigo Diogo, né, ele faz uma série de questões, né? Principalmente sobre a forma lógica e racional, né, pensar sobre a existência, né? Então eu vou resumir aqui, né, porque ele explanou bastante, né? Se Deus, né, ao criar, ele dá tudo de si, ele dá o máximo, né, o máximo de amor na sua potência criativa, né? Se Deus é o único, eterno e infinito, a criação toda deve refletir isso, né? Ou seja, ela é de fato infinita, né? Então ele pergunta aqui: está muito além do universo, metaverso, as coisas que nem temos palavras ainda, por exemplo, o que está além do multiverso, né? Deve ter um nome, né? E a moto sempre passa para nos lembrar, né, que a moto existe, sempre passa no estudo. Somado ao fato que a evolução se processa do átomo ao arcanjo, é claro que nessa expressão a coisa fica simplificada, porque começa bem antes do átomo e vai depois do arcanjo. Se pensarmos que cada átomo presente neste universo será um dia um arcanjo organizador e responsável por estrelas, planetas e galáxias, sistemas solares, então daqui 10 trilhões de anos vai ter que ter muito lugar novo, né? Então ele está falando da questão da criação, né? Um dos conceitos básicos que a gente vê lá no Livro dos Espíritos, né, que os amigos espirituais falam pra gente, é que a criação, né, ela não cessa, ou seja, agora nesse momento que nós estamos conversando aqui, em algum lugar da infinitude, né, Deus está criando, né? E lá, tanto no Gênesis da Bíblia, né, tem aquela famosa frase, né, como que nós somos criados, né? Deus cria lá, primeiro ele cria céus e terra, né? Céus e terras é um símbolo, tá, gente? Céu representa a consciência, a terra, a matéria, tá? Então, e lá no Livro dos Espíritos fala que nós somos criados simples e ignorantes, né? E os dois conceitos se conectam, tá? Então nós somos criados simples do ponto de vista da matéria, né? A estrutura material que nos dá forma, que nos estrutura enquanto seres no universo, né? Ou seja, a criação começa lá no reino subatômico, né? E ignorantes, ou seja, a consciência ela é criada junto com a matéria,
mas ela nada sabe, porque ela não tem experiência. Então, o nosso processo de evolução nada mais é do que se tornar cada vez mais complexo, né? E cada vez mais consciente ou sábio, né? Nós podemos dizer que a elevação da consciência é nada mais nada menos do que a conquista da sabedoria. Então, à medida que eu evoluo, né, na minha trajetória eterna, eu me torno mais sábio e mais complexo. Então, a partícula subatômica, né, ela concorre para a formação da estrutura do átomo, que vai ser mais complexo que ela. O átomo vai se transformar em várias ordenações, né? O átomo de hidrogênio, que é o mais simples, com um próton e um elétron. O átomo de hélio, que já tem 2 prótons e 2 elétrons, e assim por vai. Né? Então a criação tende à complexidade, no sentido material, a matéria é cada vez mais organizada, mais complexa. Né? E se o átomo, né, já é mais complexo que a partícula, né? Imagina uma célula em relação a um átomo. Né? Uma célula é composta de bilhões de átomos. Imagina uma célula em relação à nossa estrutura, né? O nosso corpo, né? Com o sistema nervoso, o sistema circulatório, o sistema endócrino, com todos os nossos sistemas orgânicos que nos permitem estar aqui, mexer a mão, ter consciência, estar olhando, estar conversando, estar pensando no que está dizendo. Né? Então, esse corpo físico, ele acompanha a evolução, né? Claro que ele é um corpo transitório, e ele acompanha a evolução do meu espírito. Né? Então, o que é evoluir? É se tornar cada vez mais complexo e mais sábio. E aí nós vemos seres, né, como Jesus, né, que são seres que estão além da nossa compreensão, né, que aos olhos de muitos são a própria divindade. Nós sabemos que não, Jesus não é Deus. Né? Jesus é tão Deus quanto eu e você. Né? A questão é que Jesus é um ser muito infinitamente mais complexo, mais velho, né, e que existe há muito mais tempo do que nós. Né? Então a comparação seria Jesus para a gente está como nós estamos para uma célula. Você pega lá uma célula lá de uma samambaia, né? E olha para aquela célula, a diferença evolutiva da gente para uma célula da samambaia é a diferença evolutiva de Jesus para a gente. Né? Ou seja, ele é muito mais velho que a gente. Por isso que para nós ele é um ser que, né, nós temos ali uma verdadeira idolatria. Né? Que ele é o nosso modelo e guia, o nosso irmão mais velho que nos guia na trajetória evolutiva. Não só o ser humano, tá, gente? Todos os seres aqui do planeta Terra. Então o que acontece? Né? O universo, que é o espaço da criação divina, né, ele é apenas um em vários. Né? Então existem os planetas, as galáxias, os aglomerados de galáxia, né, o supercluster, como diz o Luke, né, o meu menino. Né? Tem lá as galáxias, o multiverso, né, a multirealidade lá, e sei lá o que mais, né, em nomes que a gente não entende. Né? Mas o que a gente sabe é que tudo isso é infinito. Né? Então tudo que existe no universo caminha, né, para crescer, para se individualizar, para existir, né, e para colaborar na obra divina. Tá? Então Deus, ele nos cria, né, limitados para que a gente possa um dia atingir, né, o nível cósmico. É claro que nunca vamos ser como ele, porque Deus é único, né, mas nós seremos talvez muito mais do que a gente entende de Deus hoje. Né? É complexo falar isso. Né? Para nós, Deus é um ser que criou, né, há 100 anos atrás. O que era Deus no nosso conceito? Era um ser que criou o planeta Terra aqui, pronto, acabou. Né? Hoje nós sabemos que a Terra é um grão de poeira no infinito. Então, Deus, o conceito de Deus, a gente já expandiu muito mais. Né? Então, assim, a existência, ela é infinita. Né? Ela é infinita no sentido de que ela continua para sempre. A diferença da gente para Deus é que Deus não está sujeito ao tempo. Nós estamos, nós temos um princípio. Tá? Deus existe todo sempre. Né? Então Deus está além da nossa capacidade de compreensão. Quando eu falo que Jesus é Deus, né, ou quando eu tento explicar Deus de maneira humana, eu estou falando, né, um pouquinho, né, daquilo que a gente tenta inferir sobre a figura de Deus. Né? Então, né, o que é amar? Né? O próprio Diogo fala aqui, ó, amar, né, em essência, é o quê? Dar. Amar é a sublime criação da doação. Né? Então, que é amor? Doar. Né? Então, a criação é um ato de amor. Né? Deus criou porque Ele nos deu a oportunidade de existir, de experimentar a vida, né, nas mais variadas formas, estagiando pelos mais variados reinos, né, num processo constante de aprimoramento, de crescimento, de melhora, né, rumo a algo que a gente nem sabe o que é, né, mas que é infinito. Né? Então
É um processo que a gente ainda está engatinhando para a gente poder entender. Nós somos muito jovens espiritualmente ainda para entender isso tudo, né? E se a gente, né, como diz o Diogo, se a gente fizesse tudo que a gente pode hoje, o nosso mundo seria um mundo celeste. Vai chegar a ser, né? O que nos separa o planeta Terra de um mundo celestial nada mais nada menos do que tempo. E tempo na matemática divina é um dos menores fatores. Por quê? Porque o espírito é eterno, né? O espírito existe para sempre, né? Apesar de ter tido um início, né, o espírito não tem fim. Então o tempo na matemática divina tem um peso muito menor para a espiritualidade do que tem para a gente, né? Porque nós temos a ideia e vivemos dentro de uma construção espiritual que é limitada, né? Então nós temos medo de morrer, né? E o medo de morrer gera o egoísmo gera o ódio, a raiva, né? Geram as brigas, as disputas, a vontade de prevalecer sobre os outros, né? Muitas vezes nós fazemos coisas que são desequilibradas e até mesmo ruins, porque a gente tem introjetado a ideia da finitude. Ou seja, se eu não fizer agora, eu não faço nunca. Então eu vou roubar, vou matar, vou estuprar, porque se eu não tivesse prazer agora, já era, nunca mais, né? Conseguimos alcançar outras dimensões, nos conectarmos, trocarmos com outros seres através da meditação, oração. Boa noite a todos, né? Simônico. Conseguimos, o mundo espiritual está ao nosso alcance, né? E o mundo espiritual é apenas uma das dimensões que existem à nossa volta. Nós vamos, né, nos conectar com aquilo que a nossa mente, né, anseia, né? Não adianta eu querer falar que eu quero conectar com onde Jesus está, se o meu pensamento não vibra na energia do Cristo. E o que é vibrar na energia do Cristo? É gostar e viver aquilo que Jesus, né, viveria. Então, né, aonde que a nossa mente se conecta? Com o nosso quadro mental atual. Então, se eu vivo uma vida viciada, eu estou conectado a regiões espirituais onde o vício existe. E seres daquelas regiões estão conectadas comigo, porque nós temos, né, o que os espíritos, né, chamam de afinidade. Então, o que é buscar dimensões superiores? É mudar o nosso grau de afinidade, né? Então, por exemplo, como é que eu me conecto com o espírito superior? O espírito superior é um ser, né? Vamos pensar as características de um espírito iluminado, que ama, que perdoa, que compreende, que trabalha incessantemente, que renuncia, né? Que está disposto a compreender mesmo aqueles que o ofendem, que o agridem, né? Eu estou nessa onda? Se eu estiver nessa onda, eu vou sintonizar com espíritos desse nível. Se eu for uma pessoa que está buscando compreender, respeitar, amar, fazer o meu melhor, né? Trabalhando as minhas virtudes, né? Lutando contra os meus defeitos, eu vou encontrar seres que estão trabalhando as virtudes, lutando com seus defeitos. Se eu sou um ser, né, que acha que é dono da verdade, que vive de maneira sensual, sensual que eu falo não é a questão sexual da coisa não, sensual no sentido da sensação, né? Eu vivo para ter prazer material, para poder comer, beber, né? Atender o sensorial, os 5 sentidos, né? Eu vou atrair espíritos que estão sintonizados com este mesmo gosto, estejam eles encarnados ou desencarnados, né? O meu grupo, né, reflete a minha intimidade. Claro que grandes espíritos, seres iluminados, podem sair do seu grupo, vamos dizer assim, de sintonia e vir até espíritos mais atrasados com o intuito de ensinar. Então Jesus ele pode vir até nós, né, com o intuito de nos ensinar e conviver com a nossa limitação, né, num processo de missão. Aí é diferente. Aí nós temos aí um outro tipo de situação espiritual. Mas nós podemos alcançar assim, a prece né, a maior conector espiritual que existe é a prece. Né? A prece quando bem feita, né? Porque a prece repetitiva, aquela prece que a gente faz repetindo sem nem pensar no sentido que ela está tendo, ela vai nos conectar com outros seres tão superficiais quanto. Né? A prece que sai da alma, aquela prece, né, que vem do coração, do desejo de conectar com a luz, com as forças do bem, e isso sobe, né, aquela prece de mãe, né, você vê a mãe fazendo uma prece por um filho, né, você vê alguém fazendo uma prece por um ser que ama, né, para poder ajudá-la, essa prece vaza as regiões espirituais e chega, né, até no Cristo, né? Jesus escuta, né? Mas o que vai definir a nossa conexão espiritual? É o nosso pensamento. Vivemos em espírito onde está projetado o nosso pensamento. Jesus vai Emmanuel para a gente, né? E o Emmanuel só repete Jesus. Onde estiver o seu tesouro, ele estará o seu coração, né? Aí continua aqui, ó. Gente, quem quiser perguntar, fica à vontade, tá? Nosso estudo de pergunta e resposta, né?
No Livro dos Espíritos, questão 150, fala que o espírito é reconhecido no plano espiritual quando desencarna pelo perispírito, mas e quando o usuário deforma muito ou até mesmo destrói o perispírito em uma encarnação, usuário de droga, por exemplo. Né? Então, o que acontece? O corpo espírito, perispírito, para quem não sabe, é o nome do nosso corpo espiritual, ou seja, o que é? Quando eu morro, né, a forma que eu tenho no mundo espiritual é um corpo espiritual, né, não é o meu espírito, tá? É o meu corpo espiritual, que é visível, né, que o Kardec dá o nome de perispírito, ou seja, em torno do espírito, que normalmente ele é uma cópia do nosso corpo físico. Então, se eu desencarnar agora, nesse momento, eu vou chegar no plano espiritual igualzinho eu tô aqui, de barba, cabelo, né, os mesmos machucados, a camisa aqui do Homem-Aranha lutando com o Venom, eu vou chegar no plano espiritual desse jeito, né? Então, a pessoa que degradou o corpo físico dela muito, o que vai acontecer? Ela vai chegar no plano espiritual com o corpo naquele estado. Aí, o que vai acontecer? De acordo com o nível evolutivo dela, ou seja, com o que a mente dela sintoniza, ou ela vai piorar esse estado, ou ela vai se curar de alguma mazela física, de alguma doença, de algum desequilíbrio e vai assumir uma forma mais equilibrada. Ao ponto, né, de que os espíritos superiores eles conseguem mudar a forma deles do jeito que eles quiserem. Os espíritos iluminados podem ter a forma da encarnação que eles acharem melhor. Eles entram, a memória deles, né, é capaz de entrar em várias encarnações, então ele pode escolher a forma que ele quiser. Tá? Isso os espíritos superiores. A maioria dos espíritos que desencarnam nem sabe que tem outra encarnação. Tá? Posso dizer para vocês que 90% dos espíritos não lembram de nada das outras vidas, nem no mundo espiritual. Né? O fato da esfera espiritual não ser algo explícito é muito complexo. Eu sei que tem, mas ao mesmo tempo é invisível o meu olhar. O que acontece? Nós podemos entender o plano espiritual muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje aqui socialmente. Né? Hoje o mundo é dividido em bolhas. Né? Então nós estamos aqui falando de doutrina espírita, né? De evangelho, de Jesus, de espiritualidade. Né? Às vezes aqui do lado da minha casa tem alguém fazendo uma live aqui falando sobre arma. Talvez do outro lado da rua aqui tem alguém fazendo uma live aqui conversando sobre comida, sobre como é que faz prato de salgado. O outro aqui do lado está falando de política. Ou seja, cada um de nós está conectado à sua realidade mental. Olha só. Né? O mundo espiritual, o que é? É isso num aspecto maior. As regiões espirituais refletem, tem tipos e níveis de espíritos. Né? Então a gente pode entender que as esferas espirituais são muitas, interpenetradas. Né? O que nós chamamos de umbral está longe de ser uma realidade única. Né? Tem um umbral mais próximo da Terra, que é aqueles espíritos que ficam aqui à nossa volta, que é a maioria. Tem os vales dos suicidas espalhados pelo mundo, tem os vales dos espíritos que são vinculados ao poder, tem as regiões dos espíritos criminosos, tem as regiões dos espíritos que são desequilibrados no sexo, né? Que são depois do plano físico é a maior, né? Tem a região dos espíritos que são vinculados à vingança, tem a região dos espíritos que querem dormir, tem a região dos espíritos que são religiosos das mais variadas crenças, né? E tem o plano espiritual superior, onde esses detalhes vão sendo deixados de lado e os espíritos, né, já mais envelhecidos no sentido espiritual, eles já deixam de lado, né, vamos dizer assim, a ilusão da matéria. Tá? A maioria dos espíritos encarnados ainda está preso na matéria. O que é estar preso na matéria? Quer dizer que eles estão andando aqui no plano físico? Não. Isso aí é só um detalhe. Eles estão andando aqui no plano físico porque a mente deles está presa na matéria. Está preso na matéria é o quê? É só pensar em dinheiro, é só pensar nas coisas do dia a dia, é só pensar no seu trabalho, é só pensar na sua família ali, material, vigiar todo mundo, é só pensar no ciúme que você tem da mulher, na briga que você tem com o filho, né? Na casa que é sua, na sua fazenda, né? Nas questões da política. Então a maioria dos espíritos encarnados ainda vibra nisso. Isso é estar preso na matéria. Ou seja, a mente deles não consegue processar nada além do que fazia aqui no dia a dia. Por isso que a gente estuda o espiritual, para a gente poder começar a criar conexão com outras situações. Né? Então, quando eu desligo aqui, eu vou ver lá o meu programa lá que vai falar de política, eu vou olhar aqui o YouTube, eu vou ler meu livro aqui, eu estou lendo aqui do Star Wars, eu vou ligar aqui o computador, eu vou voltar para o mundo material. À medida que eu paro aqui e vou estudar evangelho, falar de doutrina espírita, o que eu estou fazendo? Estou começando a criar conexões com o que está além. Esse foi o objetivo do estudo. Né? Então, assim, o mundo material ele está mesclado para a gente ainda com o mundo espiritual. Né? Então, o que acontece? O corpo espiritual da gente, né, voltando na questão aqui, ele reflete o corpo da gente ao desencarnar.
né? Ah, mas e quando o espírito, né, lá no livro dos espíritos fala que quando a gente vai para outros mundos, né, nós mudamos de perispírito. Sim, o corpo espiritual ele é feito da matéria do nosso planeta. Então, se eu for para Júpiter, eu vou ter que ter um corpo espiritual que seja compatível com lá. Se eu for para Alpha Centauro, lá, né, um planeta que gira em torno lá de alguma estrela lá da galáxia de Andrômeda, eu vou ter que ter um corpo espiritual compatível com aquele ambiente, né? E é um processo instantâneo, tá, gente? Mas vamos lá, tem uma pergunta aqui da Alba aqui que eu pulei. Poderia comentar o versículo: vê, pois, que a luz que há em ti não seja treva. Ah, sim, luz é conhecimento, né? Luz é conhecimento, mas a luz em excesso ofusca, ou seja, te joga na escuridão de novo, né? Então, quando Jesus está falando isso, o que ele está dizendo para a gente? Para a gente analisar o que a gente sabe. Na medida que a gente analisa o que a gente sabe, né, nós começamos a utilizar a informação e transformá-la em conhecimento. Luz é toda informação, né? Mas eu posso usar a luz, ou seja, eu posso usar o conhecimento que eu tenho para enganar, né? Então, se eu pego o conhecimento espiritual que eu tenho, eu começo a torcer a informação espiritual para eu poder ganhar dinheiro, para eu poder seduzir alguém, para poder enganar alguém para fazer o que eu quero, eu estou pegando a luz e eu estou transformando ela em treva. E eu vou ser responsável por isso, né? Marcelo, explica novamente o porquê dessas questões sexuais são tão fortes. Todos nós temos a energia grande em torno disso, ou é só algumas pessoas? Porque a energia sexual é a primeira energia que nós despertamos, que é a força criadora, né? Se você pegar lá um átomo é capaz de criar. O que ele faz? Ele junta com o outro e vira uma coisa nova. Isso é força criadora, né? Então nós, intrinsecamente, nós somos seres que criam ou que manipulam, né? No sentido positivo, né? Quando eu pego essa casa onde eu estou aqui, olha só, eu estou aqui sentado na cadeira, né? Alguém fez essa estrutura de cor, alguém fez a estrutura da cadeira, com elementos que existem na natureza, alguém criou o plástico, criou o parafuso, criou o acolchoado, criou a costura que está aqui, que meus gatos já mastigaram, todos esses pontinhos brancos aqui, tá, gente? Não é sujeira não, tá? É os gatos, tá? Então, assim, tudo isso aqui foi criado por alguém. A parede da minha casa aqui, ó, pintada aqui, né? Então tem a alvenaria, tem o tijolo, né? Tem arame, tem ferro, tem pedra, tem tinta, tem madeira, né? Então, só do que eu estou olhando aqui, um reflexo aqui, né? O que é isso aqui a não ser a criação da gente? Né? O que é força criadora? A força sexual é essa força criadora, que faz com que o átomo junte com o hidrogênio, junte com outro hidrogênio e vire um hélio e produz energia e calor, né? Que é o que faz o nosso sol brilhar, né? Não sei se você sabe disso, né? Que faz com que, né, as partículas e as moléculas orgânicas se movimentem e criem vida, né? Ou seja, aqui está movimentando, está criando, está juntando, está separando. Eu estou pegando oxigênio, processando aqui no meu pulmão, que vai para o sangue, e o sangue vai lá e joga oxigênio na célula, né? E aí junto com a glicose, né, e produz ali o movimento, a vida, né? Apesar que o meu funciona errado, né? Porque sou diabético, né? Então a minha glicose ela fica mais na veia do que no organismo, né? Então isso aqui tudo é criar. Então, desde o primeiro momento que nós somos criados por Deus, a primeira coisa que a gente faz é ser atraído por alguma outra questão. Aí está a energia sexual, a energia da atração. E quando nós somos atraídos, nós criamos, nós mesclamos, né? Um átomo atrai o outro, eles se mesclam e viram um elemento novo. Esse elemento novo atrai outros iguais, vira uma molécula, que vai virar água, que vai virar tudo que existe. As nossas ideias se juntam e nós construímos coisas. Uma pessoa inventou o cimento, outra pessoa inventou a ferragem, outra pessoa fez aqui a tinta, outra pessoa juntou tudo isso e teve a ideia de fazer a casa. Outra pessoa veio aqui e fez fisicamente falando, né? O pedreiro chapou massa na parede ali, ó, passou, né? Olha só, todo um processo de criação. Tudo isso é energia sexual. Energia sexual é a força criadora. Dos 7 chakras que nós temos, o primeiro chakra que a gente desenvolve é o chakra genésico. Então é a energia mais poderosa que a gente tem. E qual que é a forma mais fácil que a gente sabe usar a energia sexual? Desde o início nós fazemos como? Reproduzir. Você pega o vírus, né, que é a substância mais simples orgânica que existe, né, apesar que tem um dilema aí violento entre os cientistas se o vírus é vivo ou não, tá? Ninguém sabe se ele é uma forma de... Né, os cientistas brigam, né, espiritualmente é vivo, tá? Mas os cientistas têm, né, essas brigas conceituais deles aí, né, se ele é um ser vivo ou não. O vírus já se replica, ou seja, reproduz. Então nós sabemos manipular a energia sexual, né, ou a energia criadora, de que maneira mais fácil? Na reprodução. Por isso que o instinto sexual muitas vezes nos controla. Porque nós ainda estamos, vamos dizer assim, nós estamos condicionados
a canalizar a nossa energia criadora na reprodução. Mas a arte é uma forma de canalizar a energia criadora. Né? Então você vê que grandes artistas, eles canalizam a sua energia sexual, né? E no que? Nas suas obras. Né? Não são seus filhos, né? Não são suas construções, um cientista, né? Uma pessoa criativa, né? Uma pessoa que faz uma obra de arte, uma pessoa que constrói algo, ele não está canalizando a sua força criativa ali? Mesma coisa Deus. Né? Então, olha só, nós criamos, né, uma casa, uma roupa, né, ideias, pensamentos, seres mais velhos criam em níveis maiores. Jesus cria planeta, né? Jesus criou a Terra. Seres maiores que Jesus criam sistemas solares inteiros. E aí um ser, né, subordinado como Jesus vai lá e vai me dar um pedacinho dessa matéria, deixa eu fazer o meu mundo aqui. Né? E assim nós vamos, né? E aí ele pega da nebulosa solar uma quantidade X de matéria, aglutina e cria um planeta, num processo que demora bilhões de anos. E aí nós encarnamos e começamos a gente mesmo manipular as energias que estão no planeta. Para criar um corpo, para criar uma planta, para criar um animal, para criar a nossa roupa, nosso corpo que vai nos atender, que olha, é tudo feito da matéria do planeta. Entendeu? Quando fala do perispírito, que ele é feito da matéria do planeta, é o que? O meu corpo físico é feito da matéria da Terra. Isso aqui já estava chegando em torno de só 1 bilhão de anos atrás, só que estava desorganizado. Né? Isso aqui se organizou milhões de vezes de maneiras diferentes, se tornou uma mão. Né? Quando eu desencarnar, o que vai acontecer? Isso aqui vai desmanchar e a matéria da substância disso aqui vai para a natureza para criar uma árvore, para criar um verme, para criar uma pedra, a matéria aqui vai embora. Os princípios espirituais que estão aqui, animando cada célula do meu corpo, eles vão movimentar para outros aspectos. Mas a matéria densa, ela vai dar continuidade ao seu processo de evolução, de crescimento. Né? Então, está tudo conectado. Né? Então, por isso que a energia sexual é tão poderosa. Como a gente não sabe usar bem, o que acontece? Tudo aquilo que a gente não sabe usar bem, a gente normalmente vicia. Né? Como a gente só sabe usar a energia sexual no sexo, né? O que acontece? As pessoas querem usar essa energia demais e acabam desequilibrando. E tudo em desequilíbrio gera doença. Né? Então, o desequilíbrio sexual nada mais é do que um sinal, né, de doença da nossa intimidade. Nós estamos espiritualmente adoecidos, né, porque não sabemos entender que nós podemos trabalhar nossa força criativa de outras maneiras. E às vezes a gente nem quer, né, porque a sexualidade é prazerosa, nós estamos acostumados, não, sempre deu certo. Né? Eu sempre trabalhei minha força criativa aqui, né, no sexo, então para que eu vou fazer um trem diferente? Não. Né? Então o que eu vou fazer? Mexer com isso não, deixa essa energia aí que é muito bom. Né? Estado de prece, o que é o estado de prece? Né? Falar um pouquinho sobre o estado de prece. Né? O que é o estado de prece? A prece é a nossa conexão mental com alguma coisa. Tá? Então a gente pode entender, claro que quando a gente fala prece, nós estamos pensando nas forças positivas. Né? Nós estamos pensando aí nas forças superiores. Quando a gente fala em prece, nós estamos pensando em falar com Deus. Mas todo pensamento é prece. Né? Porque o pensamento, como sendo força criadora, ele nos conecta com determinada faixa que existe ao nosso redor. Então, quando eu penso no bem, né, vou estar falando, quando eu penso na luz, né, quando eu penso no bem, quando eu penso no amor, o que eu estou fazendo? Eu estou conectando a minha mente com determinado campo de energia com seres que vibram como eu. Quando eu faço uma prece, né, porque a gente fala isso? Porque nós estamos pensando no Criador. Então estamos pensando num ser muito iluminado, num santo, num Deus. Né? Antigamente o pessoal rezava para os deuses. Né? E funcionava a prece deles? Funcionava. Né? Por que funcionava? Né? Por horror aí das pessoas que são sectárias. Porque eles estavam buscando forças superiores. Então quando o agricultor, lá na Grécia Antiga, de 4.000 anos atrás, ele olhava lá para a plantação dele lá, que estava, né, esturricada, ele ajoelhava lá, né, olhava para a família dele, no casebre, ajoelhava lá e pedia para a deusa Deméter, né, a dos cabelos dourados, né, a deusa da agricultura, né, ir lá e abençoar a plantação dele para ele ter comida para a família dele, né, a espiritualidade se movia por aquela vibração. Né, e a própria Deméter, onde é que ela estivesse, né, que personificava aquilo, assim, um ser espiritual, ia até o companheiro e intuía. Então, assim, cava mais para cá, planta ali. Né, essa semente aqui é melhor do que a outra. Ou seja, a espiritualidade atendia, porque ele se conectava, o desejo dele de cuidar da família, de ter o que comer,
conectava ele com forças superiores, que naquele momento atendiam, né, pelo nome de Deméter, ou pelo nome de Hestio, ou pelo nome de Hera, ou pelo nome de Atena, não importa. E aí esses seres, né, se conectavam. Isso é prece. O estado de prece é o estado de conexão que nós temos com alguma coisa de nível superior. Né? Existem pessoas que fazem prece para as trevas. Quando eu fico pensando em vingança, em ódio, em matar, em destruir, em brigar, em me vingar de quem quer que seja, eu estou conectando, eu estou fazendo uma oração, né? Ou seja, estou usando a minha mente e estou buscando forças que sintonizam comigo. Então eu estava lá, então imagina, eu estava lá 4.000 anos, lá o vizinho lá do fazendeiro lá que estava pedindo comida, eu estava lá no templo, porque eu ia enfrentar uma batalha na cidade do lado. Né? E aí eu ia lá pro templo do Ares, o deus da guerra, ajoelhava no pé dele e falava assim: ó, poderoso Ares, me ajuda a sobreviver à guerra, porque eu quero matar aqueles inimigos todos. Eu estava me conectando mentalmente com entidades desequilibradas, né, na figura do Ares lá, que é o deus da guerra, né, que eu me incentivava, ó, enfia a espada bem no meio do pescoço ali que você mata. Ó, sai pra lá que você vai... Eu entrava em sintonia. A prece é nos conectar com forças que são superiores. Né? Mas que tipo de conexão nós vamos construir? Aí depende da nossa realidade de intimidade. Então o médico vai fazer uma prece, ele vai conectar com os espíritos de cura. Um engenheiro que vai fazer uma prece, ele vai conectar com espíritos criativos. Né? Um santo que vai fazer uma prece vai conectar com seres virtuosos. Uma mãe que pede pelo seu filho está se conectando com seres de caridade, de cuidado, de carinho, de afeto. Né? E assim nós vamos criando sintonia e afinidade com o bem, com o mal. Sintonia ou afinidade que vão dizer pra gente qual é, né, a nossa realidade de intimidade espiritual. E isso é muito, muito interessante, né, pra gente poder pensar, né, no mínimo interessante, né, pra gente poder entender. Tem uma amiga nossa, Betinha, ela fez uma pergunta muito interessante sobre mediunidade. Ela falou assim que ela recebeu, que ela viu na internet uma psicografia, né, atribuída àquela atriz, né, famosa, Dercy Gonçalves. Quem não lembra, né? Dercy Gonçalves é uma senhora, né, octogenária, né, que era conhecida, falava muito palavrão, agressivo e tal, papapá. E aí um médium recebeu uma psicografia dela, né, e nessa psicografia, né, ela se comunica falando todo tipo de palavrão. E aí a Betinha, né, que é espírita, e também teve a oportunidade de conhecer a própria Dercy Gonçalves sem ser no... Né, falou assim, olha, eu conheci ela e ela não era assim. Né? Ou seja, ela não era uma pessoa desbocada no convívio. Aquilo lá, de falar palavrão, aquela coisa toda, era um personagem que ela criava, né? E era um personagem dela, né, vamos dizer assim, pra televisão, pro teatro, aquelas coisas. Mas ela, no convívio normal, ela não falava daquele jeito. E aí ela falou assim, será que é o espírito dela que manifestou ali? Com certeza que não. Porque o espírito se manifesta de acordo com aquilo que ele é em realidade. Né? Então um ator, né, ele não vai se manifestar com os trejeitos do personagem que ele tinha. Por mais que esse personagem seja o que ele fazia no cotidiano dele. Né? Então nós somos aquilo que está na nossa intimidade. O que deve ter acontecido? Alguma pessoa, né, sintonizou com aquele tipo de pensamento e, né, achando que ela era aquilo, criou uma mensagem apócrifa, ou seja, tirou da cabeça dela, ou algum espírito brincalhão foi lá e, né, manipulou, e passou a mensagem como sendo a pessoa, o que foi desmascarado. Por quê? Porque essa pessoa, né, ela, como diz a nossa amiga a Betinha, conheceu ela e falou assim, ela não era assim, no convívio natural, aquilo ali era uma caricatura que ela fazia para aparecer na televisão, para conversar com as pessoas, mas aquilo ali não era ela de verdade. Com certeza a pessoa que fez a mensagem não sabia disso, achou que era aquilo ali de verdade mesmo, entendeu? Olha só, né? Então, mediunidade nós temos que tomar sempre muito cuidado, nós temos que observar muito, né? A pretexto de nos manter sintonizados com o bem. Poderia dizer que um pensamento bom é uma prece? Com certeza. A prece não é repetição de palavra, uma ação positiva é prece. Quando você pensa em Deus, quando você pensa naquilo que está acima da sua realidade, quando você lembra que você é um ser eterno, que você é um ser destinado ao bem, à luz, ao amor, você está fazendo uma prece. O Criador não precisa que você o nomeie, né? Por isso que todas as preces funcionam. Então não importa se eu estava rezando para o Thor,
ou se eu estava rezando lá para Odin, ou se eu estava rezando para Zeus, ou se eu estava rezando lá para os Elohim em hebraico, ou se eu estava rezando para Osíris, né? Importa o quê? Energia. Não importa se eu estou rezando para Jesus, porque eu posso rezar para Jesus para pedir para Jesus fazer o mal para os outros. Ô Senhor Jesus, abençoa minha vida e bota sua mão poderosa em cima dos meus inimigos para que eles sofram peso, que eu possa vencê-los. Eu estou pedindo uma prece negativa, pedindo Jesus para ferrar os outros. Isso é prece? Jesus vai escutar isso? Não, alguém vai escutar. Alguma entidade que sintoniza com essa forma de pensar, né? Então a prece não é a repetição do nome do ser que você valoriza, né? Não adianta eu falar de Jesus, às vezes eu tô falando de Jesus, eu tô sintonizando com rádios lá, com deuses mortos lá. Às vezes eu tô falando de Maria, eu tô sintonizando com aqueles deuses antigos lá, raivosos lá, com entidades trevosas, porque eu tô falando Maria para vingar dos outros. Né? Não adianta eu falar assim, poderoso Deus, me protege e tal, mas eu tô com um pensamento cheio de ódio do meu irmão, eu não tô sintonizando. Né? E às vezes a pessoa nem acredita em Deus, mas na vida dela é uma prece. Ela não acredita naquele Deus, fala assim, Deus não existe. Mas ela é caridosa, ela é gentil, ela é amorosa, ela é ética. Então ela está sintonizada com Deus. Ela está sintonizada com a espiritualidade, porque nós sintonizamos como ideias. Tá? O nome que a gente veste a ideia é o que menos importa. Né? Quando fala assim, nós temos que rezar no nome do Senhor Jesus. Né? Gente, nome é identidade. Nome não é a palavra que define a pessoa. Nome não quer dizer Marcelo. Marcelo, eu, sou a essência do que eu faço. Quando a gente tem que louvar o Senhor Jesus, como é que a gente louva o Senhor Jesus? Fazendo o que o Senhor Jesus nos ensina. Tá? Não é repetindo o nome dele, não. Que aliás não era Jesus, né? Era Yoshua. Então tá todo mundo rezando errado, se a gente for por esse raciocínio. Né? Tem até uma religião que briga por causa disso, né? O nome de Jesus nunca fui chamado de Jesus. Tô rezando, Jesus fala, não sei quem é o senhor, não chama Jesus. Né? O nome dele é Yoshua. Maria também não chamava Maria, era Miriam. E aí? Meu Deus. Então eles não estão escutando? Não, o nome que eu der para Jesus, ele vai escutar. Porque o pensamento é que nos conecta. A mente é tudo. O pensamento é tudo. Né? Então, vamos pensar nisso. Né? Tem uma questão aqui, deixa eu ler aqui. Gente, nós estamos aqui aberto aqui, quem quiser tá, comentar, falar, fique, por favor, muito, muito à vontade. Espíritos amigos revelam algo que indique a ação de espíritos atrasados no intuito de nos desorientar e causar medo? Ou seja, os espíritos amigos podem nos ajudar a saber que tem um espírito trevoso na nossa volta? Sim. Podem, de maneira direta ou indireta. Se você tem uma mediunidade, eles podem ir lá te dar um cutucão. Se você não tem, eles podem te sugerir alguém para conversar com você, fazer um livro chegar na sua mão, um filme que você vê, uma coisa que te faz refletir, né? E aí você começa a pensar, olha, estou no bom caminho. Então os espíritos amigos, eles nos ajudam, né? O que acontece é que na maioria das vezes, o que a gente faz? A gente é resistente à ajuda espiritual. Na maioria das vezes a espiritualidade, né? Tem ali o interesse de nos ensinar, de nos ajudar, né? E a gente fica lá naquele meio que, né, titubeando ali, não sabe, não sabe, quero, não quero, né? Então muitas vezes a gente se perde por causa disso, né? Porque eles tentam nos orientar e a gente escolhe, tipo assim, não quero não, tô contado não. Tá, mas escuta aí, meu filho, não, né? Muitas vezes nós fugimos à influência espiritual. Gente, nosso estudo hoje de pergunta e resposta, né? Nós temos 20 minutos ainda. Né? Se você tiver alguma questão que você quer trazer, né? Por favor, coloque para nós, para a gente poder. Né? Eu estou tentando aqui resumir aqui as perguntas. Eu tô precisando aqui, ó, eu tô com uma pergunta que apagou aqui, eu tô incomodado com isso aqui. Mas é isso, né? Nós estamos falando aqui de temas de espiritualidade, né? De evangelho, né? De doutrina espírita, né? Então quem quiser participar conosco aí, né? Fique muito, muito, muito à vontade, tá, gente? Traga aí seus conceitos, né? Seus entendimentos, né? Suas questões, né? Vamos lembrar, né? A gente tá falando assim do momento, sim. Né? Uma das questões é sobre o momento que nós estamos vivendo, né? Por que nós estamos vivendo esse momento de violência tão grande, né? A espiritualidade até já deu uma resposta sobre isso, mas é sempre bom a gente aí pensar um pouquinho, né? Os amigos espirituais falam que o momento que a gente está vivendo está sendo tão difícil porque o objetivo dele, claro que nada acontece porque a espiritualidade mandou, né? A espiritualidade não faz ninguém morrer, assassinar, nada disso, né? Mas a espiritualidade se aproveita das situações que nós criamos pelo nosso desequilíbrio, né? Para nos ajudar.
Então, né, eles nos ajudam, né, através ali das nossas, vamos dizer assim, das nossas próprias escolhas. Então, o que eu escolho, né, normalmente a espiritualidade vai estar lá trabalhando aquilo ali, né, e de certa maneira vai utilizar, né. Então, assim, a violência que nós estamos tendo hoje, né, qual que é o objetivo dela? Né, para que serve? Por que está acontecendo? Porque nós estamos desconectados das nossas famílias. Né? A violência hoje, né, o que nos choca e é o que é mais doloroso, né, é o que a gente vê acontecendo aí com as crianças. Entretanto, né, nós temos que nos perguntar o seguinte: o que tem feito, né, o que tem acontecido, né, para tantas crianças estarem agindo de maneira tão violenta? Né? O que está havendo à nossa volta, né, para tantas crianças estarem buscando a violência como uma forma de se vingar, né? Ou seja, as pessoas elas estão querendo desforra, né? Nós estamos com as crianças às vezes doentes dentro de casa e a gente não sabe observar isso, né? Crianças que estão sofrendo violência, estão sofrendo bullying, nada que seja, vamos dizer assim, como é que fala assim, desculpa, né? Mas o mal acontece quanto bem invigilante. Então, quando nós somos invigilantes, nós abrimos caminho para o mal. Então, o que a gente pode pensar do momento que nós estamos vivendo hoje, aqui no planeta Terra? Aqui? É um momento de a gente começar a perceber que nós estamos todos conectados. Que o problema do meu filho, às vezes, é o problema do coleguinha dele. Então, o que eu posso fazer para ajudar a escola? Eu fui lá oferecer ajuda, ou eu liguei para a escola para falar assim: o que vocês vão fazer para o meu filho ficar seguro aí, porque eu estou pagando? Ou eu liguei para a escola e falei assim: o que eu posso fazer para ajudar? Como é que está o acolhimento das crianças aí? Será que nós estamos tão perdidos aí, no mecanicismo? Ou seja, a gente quer que o menino seja alguém, que ele estude para passar na prova e ganhar dinheiro, que eu tô lá massacrando meu filho lá com um monte de conteúdo lá, que às vezes ele precisava mais de trabalhar as questões humanas dele? Qual que é o equilíbrio disso? Entre o que se deve aprender, e o que se deve ser? Será que é realmente vencer na vida, ganhar 50 mil por mês e gastar metade desse dinheiro com medicamento e com um profissional da saúde, porque é uma pessoa frágil emocionalmente, uma pessoa deprimida, entristecida? Será que vale a pena? Será que vale a pena meu filho ter um monte de diploma na parede, e ser um ser humano que não sabe lidar com a própria dor? Então são desafios aí que nós estamos sendo levados a pensar. Nós vivemos um mundo que é muito, 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 vamos dizer assim, voltado para a aparência, voltado para a ilusão, voltado aí para aquilo que se tem, não para aquilo que se é. Então estamos vendo crianças aí que estão adoecendo, estão passando sofrimento aí porque elas não conseguem ter o mesmo sapato, o mesmo dinheiro, a mesma condição. Porque elas são esmagadas, porque elas são diferentes, porque às vezes tem um transtorno, uma deficiência. Como é que está a nossa capacidade de incluir o outro? Como é que está a nossa capacidade de incluir os nossos filhos na nossa vida? São essas questões que estão acontecendo. Então vamos lá. Serve de recado para os familiares, para a gente olhar mais para nós. E isso mesmo, é isso aí. Para ver que tudo é responsabilidade nossa. Sair da onda que a culpa é do outro. Boa noite, Marcelo. Certa vez viajando, de repente vi uma manga batendo no para-brisa do caminhão. Me assustei na hora, pois estava desatento. Depois fui ver o para-brisa e estava marcado por dentro do vidro. Pode ser um espírito infantil ou algum amigo influenciando para me livrar de algo? Bom, espírito infantil eu acredito que não é, porque normalmente o espírito de criança não fica no plano físico. Eles são levados para reuniões do plano espiritual, onde eles são cuidados dentro ali das suas necessidades. O que pode ser? Pode ser um fenômeno natural, vamos ter que simplificar. Pode ser alguma coisa que algum espírito, para poder evitar alguma situação, para te atrasar, para fazer você parar, permitiu que aquilo acontecesse, ou influiu para aquilo acontecer. Para um espírito influir na matéria, para ele pegar uma coisa, jogar, deixar cair, é necessário que tenha uma determinada energia, ou tenha algum médium ali por perto para doar energia. Então, assim, é possível? É possível, mas aí você tem que
Aí você tem que analisar o contexto. O que aconteceu? Evitou acontecer alguma coisa? Ficou sabendo de alguma coisa que aconteceu? Então pra gente poder entender isso, nós temos que meio que analisar o contexto da situação. Né? Pode ser uma questão espiritual? Pode. Né? Eu acho que não é nada de criança, porque como eu falei, né, a gente sabe que os espíritos de criança, eles não ficam, vamos dizer assim, soltos por aí. Tá? Pode até parecer um espírito com aparência de criança, que é outra coisa. Tá? Que às vezes espíritos mais pervertidos aí assumem a aparência de criança. Tá? Mas para o espírito de criança vir, a espiritualidade tem que trazer. Tá? Normalmente é assim que funciona. Penso que temos que orar e vigiar sempre, buscando a prática do bem e o equilíbrio espiritual, através da conexão edificante com Jesus e a espiritualidade. Sim, com certeza, nós temos que fazer prece, né? Nós temos que buscar aí os bons pensamentos, né? As boas energias, né? Nós temos que buscar sintonizar aí com as forças que estão aí na luz, né? É o nosso, né, o maior objetivo aí na nossa caminhada espiritual, com certeza. Né? Nós temos que aprender a fazer isso. E quão difícil, às vezes, né, é a gente aprender a entrar nessa sintonia superior. Né? Quão difícil, às vezes, é a gente, né, se elevar um pouquinho aí, né, acima aí das dores do nosso dia a dia, né, das provas do nosso dia a dia. Né? Às vezes é bem difícil mesmo. Né? Então a gente tá num momento de aprendizado, né, pessoal? Então, assim, o momento que a gente está passando, né, nós temos que tirar também, né, o bem que for possível dele. Né? Então a gente tem que aprender, né, que nós estamos todos conectados. Né? O mal do mundo, segundo os amigos espirituais, ainda é o nosso egoísmo. Fala isso com Kardec lá em 1856, né, quando ele vai lançar o Livro dos Espíritos. Né? E aí eles falam para isso, como a chaga da humanidade é o egoísmo. Né? Então, meu filho tá bem aqui, ó, tá aqui do meu lado aqui, ó, né? Os outros meninos estão cada um no quarto deles aqui, ó. Ou seja, os meus filhos estão bem, né? Mas tá cheio de criança aí fora que tá precisando de ajuda. O que eu tô fazendo para ajudar? Né? Então, ao invés, né, de eu só pensar no meu, eu tenho que começar a sair um pouquinho do limite do meu para entrar no limite do outro, né? Ou seja, nós temos que nos tornar corresponsáveis uns pelos outros. Marcelo, uma pergunta estranha. As pessoas dizem que existem gnomos, seres pequenos que ficam nas matas e florestas. Existe isso é tão complexo, né? Kardec fala que existem espíritos elementais. O que são os espíritos elementais, né? São os espíritos que estão no estado de transição, normalmente entre o reino animal e o reino humano, e o reino vegetal e o reino animal, tá? E mais, né, essas descrições mitológicas aí já é um pouquinho, né, o gorrinho na cabeça, aquilo ali já é história, né, gente? Existem seres, né, que os espíritos chamam de seres elementais, que são seres ainda no estado primitivo, né, de inteligência, de evolução, que realmente estão à nossa volta e que nos observam e aprendem conosco, né, dentro ali das suas limitações evolutivas, né? São esses seres que originaram as lendas aí dos gnomos, das fadas, né, dos sprites lá, dos elfos, né? Os elfos é outra coisa, né? Então esses seres existem? Existem. É aquilo que o pessoal criou nos mitos? Não, né? Então, assim, entre o que existe e aquilo que a gente entende, tem uma distância muito grande. Mas existem, sim, seres que estão num estado de transição espiritual. Um dia escutei, sou bem sucedido. E pensa no contexto da conversa pensando. O que é ser bem sucedido? Dinheiro ou valores? Depende de cada um, almeja. Mas vale a pena certas escolhas? Exatamente. Gente, dinheiro é ruim, né? A gente tá falando que parece nossa, Marcelo é com dinheiro. Eu sou de com dinheiro não, tá, gente? Só falo do dinheiro, né? Mas o dinheiro é uma ferramenta. O dinheiro não é um objetivo em si. Aí que está o nosso pulo do gato, a nossa dificuldade evolutiva, né? Porque o dinheiro ele pode ser usado para o bem, pode ser usado para o mal. Assim como, né, a família que eu tenho, eu posso usar para o bem, eu posso usar para o mal. O nome que eu tenho, eu posso usar para o bem e para o mal. O aparelho celular aqui que eu estou conversando com vocês aqui, ó, né, eu posso usar ele aqui, igual nós estamos usando aqui para falar de Jesus, de Evangelho, eu posso usar ele aqui para planejar um crime, para ver pornografia, para atacar o meu irmão, né, para falar mal de quem não combina comigo. Olha só, é o mesmo aparelho. Né? Então, o que acontece? Ser bem-sucedido, na medida do pensamento simplório de algumas pessoas, é possuir o poder material transitório. Né? Só que o que acontece? Né? A riqueza ela pode ser uma ferramenta de luz muito grande. Uma pessoa rica pode fazer muito bem, com certeza. Né? Tanto é que é por isso que existe a riqueza. Né? Um dos objetivos da riqueza é exatamente essa, ser usado para o bem. Né? Mas o que acontece? A riqueza em si também não pode ser um meio.
Quando eu chegar no plano espiritual, ninguém vai perguntar quanto que eu tinha no banco, nem a minha profissão, né? Vai perguntar o que eu fiz com os valores que Jesus me deu. Isso, né? E nem vai ser o outro, vai ser minha consciência, né? E a cobrança da consciência é a pior de todas. E a melhor de todas, né? Porque a consciência tem intimidade. Então, assim, o que a gente precisa entender? Né? O que é sucesso? Para espíritos primitivos, né? O espírito tá lá, né? Para o animal, ser sucesso é ser o alfa da matilha. Né? Ser o cachorro que late mais, que reproduz, né? Que manda em todo mundo. É ser o leão que manda e que tem todas as leoas. Isso é ser sucesso. Para alguns ter sucesso é exatamente isso. É ser o que reproduz muito, né? Que sai ficando com todo mundo aí, né? E que é o alfa da matilha. E isso é um sucesso animal. Espiritualmente falando, isso é sucesso? Mas se eu usar minha posição de liderança para ajudar os outros, aí isso se torna. A questão toda, né, é saber qual a ferramenta que eu tenho e o que eu fiz com ela. Aí que está o segredo. Marcelo, alguma informação se o Paulo de Tarso reencarnou? Tá, essa aí é boa, hein? Ó, quem sabe ele foi o Lutero, né? Martinho Lutero. É a última encarnação conhecida e famosa do Paulo, tá? Teve umas outras aí depois. Mas assim, que a gente sabe mesmo, né? Sem brincadeira, que ele foi o Lutero, Martinho Lutero. Né? Lá né? Que ele veio para ser papa e a personalidade dele assumiu o controle lá, vamos dizer assim, né? E ele acabou rachando a igreja com a igreja católica, né? Ele ficou tão horrorizado lá com a igreja católica da Idade Média, né? E o período que o Paulo reencarnou também foi um período muito difícil, sabe? A Idade Média é realmente ali a idade que ele reencarna ali na época ali da 1500, alguma coisa ali, né? Era um período mais obscuro da humanidade. Então ele meio que viajou ali, ele teve uma encarnação ali que ele teve alguns sucessos e algumas falhas também, né? A gente pode dizer que o negócio ali foi brabo, né? Tanto é que a história do Lutero é muito controversa, né? E para alguns, não sei se vocês sabem, né, muita gente, né, que teóricos lá do nazismo, né, basearam aquilo no que o Lutero ensinava, tá? Porque o Lutero tinha um problema lá com o pessoal da época dele, né? Mas o que a gente tem de informação aí é que ele foi o Martinho Lutero, tá? E antes de ser o Paulo, ele foi o rei Saul, né? Antes do rei Saul, ele foi o Josué, que é o Josué lá, o amigo do Moisés, né? E antes do Josué, ele foi o Jacó, né? Jacózinho, sabe? O Jacó lá, Esaú e Jacó, né? Isso aí. Era o pau de Tarso. Né? E antes do Jacó, ele foi o Ló, o sobrinho do Abraão. E antes do Ló, ele foi um faraó do Egito, lá famoso, lá, tal do Quéops, né? Ou Cufu, tá? Essas aí são as encarnações que a gente sabe do Paulo. Né? Mas isso aí é outra história. Né? Mas é isso que a gente sabe um pouquinho sobre o que os amigos espirituais falam, né? Então nós estamos vivendo hoje um momento de prova muito grande, né? Quando a gente está falando aqui, né, nós não estamos aqui com o intuito de julgar ninguém, tá, pessoal? Porque nem é o nosso objetivo e nem nós não temos capacidade, né, para julgar ninguém. Mas é um momento muito difícil, né? Aqueles que quiserem permanecer no egoísmo, né, estão ficando deprimidos, estão ficando entristecidos, estão tendo vidas aí que às vezes são aparentemente sem sentido, né? As pessoas estão aí com a conta bancária cheia, com o coração vazio, né? Então assim, o dinheiro, quando bem utilizado, é uma ferramenta de crescimento espiritual, com certeza. Quando mal utilizado, é uma ferramenta de te enterrar espiritualmente, né? Grandes espíritos tiveram dinheiro e fizeram, né, o bem, fizeram caridade, trabalharam pelo amor, pela luz, né? Muitos, né? Não são poucos, não. Né? Você vê o próprio Mateus, Zaqueu, né? Nicodemos, né? Eram espíritos que tinham dinheiro, né? Fala sobre a história do Caim e Abel. Caim e Abel são dois símbolos, tá? O Caim e o Abel não existiram, né? Até porque, né, é um conto mitológico, mas Caim e Abel representam duas características da intimidade humana, né? Assim como Adão e Eva representam razão e sentimento, o Adão é razão, o homem, né? Razão. E a Eva, sentimento. Do casamento dos dois, né, nascem as primeiras emoções, né? Quem que são os filhos da Eva? Caim e Abel, né? O que Caim e o Abel representam? O Abel representa a vaidade. Porque o Abel vai lá, dá o melhor presente para Deus, olha só, né? Deus gostou de mim. E quem que é o Caim? Caim representa a inveja. A inveja sempre ataca a vaidade, né? Atrás de um invejoso, ou na frente de um invejoso, né, sempre tem um vaidoso. Então aquele que deseja aparecer e se mostrar, atrai para si a agressão daquele que é invejoso. Então o que o Caim faz com Abel? Caim mata o Abel. Ou seja, a inveja tenta destruir a vaidade,
né? Porque o Abel ele se coloca, nossa, Deus gosta de mim aqui, ele aceitou minha oferenda, a sua não aceitou não, né? Inferior eu, né? A minha ele aceitou aqui, eu sou melhor, né? E aí o Caim, né? Isso é tudo metafórico, tá, gente? Né? E aí o Caim vai lá e mata ele. Olha que interessante, né? E aí quando o Caim faz isso, né? Quando o Caim age dessa forma, o que acontece? Ele cria para ele, né, um drama de consciência. Lembra lá quando no relato bíblico aparece Deus, né? Deus, e fala para Caim assim, aquilo é a consciência do Caim, tá, gente? Né? Caim, onde está seu irmão? Olha só a consciência falando com ele, né? Aí fala assim, como é que eu vou saber do meu irmão? Né? O irmão ali é geral, não fala onde está o Abel, onde está o seu irmão. Ou seja, é como se a consciência dissesse pra gente, se Deus dissesse pra gente, olha, vai, inveja, olha pro teu irmão. Cadê o teu irmão? Teu igual. Por que você tem inveja? Por que você quer destruir? Né? Aí fala assim, o sangue de Abel clama por mim. Não é o sangue, né, gente? Porque o sangue não fala. É outra metáfora. Ou seja, a espiritualidade. Abel desencarnado, né? Ou seja, o espírito, né? Estava lá vinculado ao Caim. O Caim é o primeiro assassino e o primeiro obsidiado. Né? E aí Adão e Eva vão ter outro filho, o terceiro, né? Sete. E olha que interessante, né? São 3 revelações. Né? Então são 3 filhos. Né? E aí o que acontece? O Caim ele representa, né, o invejoso, que quer destruir o objeto da inveja. Mas o Abel não deixa de ser culpado. Né? Porque o Abel esfrega na cara do Caim o quanto ele era melhor que ele. Tá? Então vamos pensar nisso. Por trás ou pela frente de todo invejoso tem um orgulhoso, um vaidoso. Então fala assim, eu estou traindo muita inveja. Será que eu estou muito orgulhoso? Será que eu estou muito vaidoso? Será que eu estou muito exibido, estou me achando? Porque para mim sintonizar com a inveja de alguém, eu tenho que estar me achando. Né? Porque quem faz em silêncio não gera inveja, porque ninguém vê. Por isso que o bem, ele trabalha silenciosamente. Ninguém inveja Jesus, já pararam para pensar nisso? Nossa, que inveja de Jesus morrer na cruz ali. Nossa, que inveja de Jesus não ter uma pedra para descansar. Você teve inveja de Jesus? Eu não tive, não. Você teve? Não, tô morrendo de inveja. Jesus deitado lá, não tinha nem uma pedrinha para pôr a cabeça. Não, Jesus tomou uma chicotada na... Ninguém tem inveja do bem. Nós temos inveja do quê? Mas do César nós temos inveja, né, irmão? O César sentado no seu trono de ouro lá em Roma, lá, né? O faraó lá sentado lá com suas esposas lá, com seus gados, seus exércitos lá, o Deus vivo, né? Nós temos inveja. Nós temos inveja daquilo que é vaidade. Ou seja, Caim e Abel estão sintonizados e amarrados um ao outro, né? Olha que raciocínio que a gente tem que pensar. Então, se a inveja de alguém me incomoda, é momento de eu trabalhar os meus valores. Os meus valores de espírito. Né? Então é uma simbologia muito interessante. Depois vem o 7, né? O 7 é o terceiro, né? O 7 é o terceiro filho do Adão e Eva, né? O irmão mais novo do Caim e do Abel. Depois que o Caim matou o Abel e some, né? O Adão e Eva eles vão ter lá um outro filho. Adão e Eva foram os primeiros seres da criação. Qual a opinião dos espíritos em relação às gênesis da Bíblia? Não. Né? Adão e Eva representam, né? São representações dos espíritos que estão saindo do reino animal, que é o Jardim do Éden. O Jardim do Éden é a metáfora do reino animal. Tá? Quando o Adão e Eva saem do Jardim do Éden? Quando eles tomam a primeira decisão consciente, ou seja, eles deixam de ser animal e viram gente. Porque eles são capazes de escolher. Quando eles são capazes de escolher, entra para eles um negócio chamado livre-arbítrio. O livre-arbítrio que é, né, o fruto proibido. Né, que não é tão proibido assim não, tá? Então assim, por que eles são proibidos de voltar para o Jardim do Éden? Porque o Jardim do Éden é o reino animal, a gente não volta para o reino animal mais. Né? Então aquilo ali é metafórico. Né? O ser humano, ele nasceu, né, a forma física humana, ela nasceu lá na África, lá, né, dos hominídeos, aquela coisa toda, mas os espíritos que reencarnaram ali, alguns evoluíram naturalmente aqui do nosso mundo, outros vieram de outros orbes e começaram a reencarnar nos corpos físicos aqui. Né? Isso são símbolos. Tá? Arca de Noé, Davi, Gori, Joana, Barriga da Baleia, todas essas histórias são metáforas. Jesus não conta essas histórias estão no Antigo Testamento. Né? Jesus estudou essas histórias quando ele era criança. Quando ele estava lá na escolinha da sinagoga, lá em Nazaré, ele estudava essas histórias. Né? O que ele aprendia na escola era isso aí, é o Antigo Testamento. Né? Podemos dizer o seguinte, eu tenho os estudos evangélicos, né? Até mandei pro pessoal lá no grupo, se você quiser eu até te mando. Depois você me chama em privado, eu mando. Eu tenho 1 hora de estudo de cada coisa do Antigo Testamento. Quem quiser...
só entrar no nosso grupo lá do Amigos do Caminho, lá que nós temos estudos sobre isso, a gente disponibiliza para quem quiser. Então o que acontece? A Bíblia ela é metafórica do Gênesis até a Arca de Noé. O primeiro personagem real que existiu mesmo da Bíblia é o Abraão. Do Abraão para frente são histórias reais, com algum conteúdo ali fantasioso e um detalhe ou outro, mas basicamente é aquilo, tá? Antes, né, Noé, Arca de Noé, isso tudo é metáfora, tá? São situações que são símbolos, né, que estão ali para poder trazer algum tipo de ensinamento, trazer algum tipo de conhecimento, seja ele material, seja ele espiritual, tá? Mas personagens reais mesmo começam lá com a família do Abraão, tá? Isso aí que a gente, né, a gente tem certeza, vamos dizer assim, né? Começa ali com a família do Abraão, tá? Mas é isso, né, pessoal? Mais alguma questão, né? Lembrar, pessoal, que amanhã é dia do nosso tratamento espiritual, né? Às 8 da noite, né? Sábado agora, né? A gente vai estar lá no Francisco de Assis a partir das 8h30 da manhã, que é o nosso dia de distribuir cesta básica, né? Nós estamos lá com quase 80 famílias. Né? Às vezes eu perco a conta, é 80, 87, porque sai umas, entra outra, né? Então a gente fica sempre nesse número meio flutuante. Né? Quem quiser conhecer o nosso trabalho, né? Lá na Casa Espírita, é nosso mesmo, do grupo, né? Tá convidado, né, para ir lá, para participar. O dilúvio ocorreu de fato, também é metáfora, né? Não tem, né, até uma coisa, né, não existe água suficiente para ter um dilúvio, né? Porque se tivesse um dilúvio no planeta inteiro, tinha que cobrir até um Monte Everest de água, né? Só o peso disso ia destruir os continentes do planeta inteiro, tá? A água pesada, né? Então, aquilo ali é uma metáfora, tá? O dilúvio é a metáfora do espírito aprendendo a atravessar a vida material. Porque na Bíblia, água representa matéria, né? Então, o que é o dilúvio? É o espírito enfrentando, né, a passagem pelas águas. Toda a história da Bíblia é passar por água, né? Tem um dilúvio, depois Moisés abre o mar vermelho, Jesus anda sobre a água, tem uma série de metáforas sobre isso, tá? Mas isso aí já é outra história, né? A virtude também incomoda os invejosos? Nem sempre, tá? Porque o invejoso ele quer. Mas será que é virtuoso quem se mostra? Tem um texto lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que fala que o virtuoso ele não se mostra. Está lá no livro, no Evangelho, um dos textos que eu mais gosto do Evangelho. Fala assim, ó, a virtude que se mostra não é virtude, né? Ou a virtude que se deixa escapar para que o outro perceba, né? É o que dá com uma mão fazendo, né? Que eu estou dando aqui com a minha mão aqui, ó, né? Então assim, a virtude não incomoda muito. O que incomoda mesmo é a vaidade. Caim representa a vaidade, né? O bem pode tentar destruir, o mal pode tentar destruir o bem, aí é outra história, né? É outra analogia, vamos dizer assim, né? Mas trabalhei no hospital, talvez no meu trabalho ganhei um prêmio, que foi bom, pelo bom trabalho. Senti pessoas se afastar de mim com inveja, mas não demonstrei que estava me gabando. Então você fez a sua parte, né? Se você fez a sua parte, você não precisa se preocupar. Você fez a sua parte, você deu o que você tinha, né? Você ofereceu o seu melhor. Aí, o que o outro fez é com ele, né? A comida do Homem-Aranha, né? O Venom, né? Eu sou o meu lado nerd, né? Mas é isso, né, pessoal? Vamos terminar aqui, porque, né, senão a gente também, né, não deixa o pessoal descansar. Até amanhã, 8 horas, tá? Vamos fechar os nossos olhos, pedir a Jesus que nos abençoe. Abençoe o moço da moto que passa aqui todo dia. Abençoe todos aqueles que estão ao nosso redor. Que a gente possa aprender, amar, respeitar. Acima de tudo, que nós possamos trabalhar o bem, a luz e o amor. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, boa noite. O estudo vai ficar salvo, né? Semana que vem nós voltamos, né? Com um estudo aí mais um estudo de perguntas e respostas, se Deus quiser, né? Na quinta-feira. E amanhã nós estamos aí, né? De novo, com o nosso tratamento espiritual às 8 da noite, né? Fiquem todos com Deus. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos dê muita luz, muita paz. Beijo no coração de todos. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218.
Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.